no ar pela Rádio Universitária FM Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC, produção e apresentação Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpalma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Sem Fronteiras, plural pela paz. O Sem Fronteiras é um programa da Rádio Universitária FM 107,9 no ar desde 1998 e é também um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, uma realização do Departamento de Letras Estrangeiras com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. No áudio, Antônio Carlos Lima e João Pedro. Na assistência de produção, Vitória Fabrício e Ingrid Lima. Você pode acompanhar toda a programação da nossa emissora pelo site da rádio, radiouniversitariafm.com.br. Você pode se comunicar com a nossa equipe pelo Instagram, sem fronteiras plural, sem fronteiras plural, ou pelo Facebook Plural pela Paz. O Sem Fronteiras, Plural pela Paz de hoje tem como tema Associação Anistia 6468. Esta escolha é uma homenagem à entidade que, sem fins lucrativos, fundada em 2000, é fruto do movimento Anistia 20 anos. A Associação Anistia 6468 reúne pessoas vítimas das violências políticas praticadas pelas ditaduras que já vigoraram no Brasil, em particular a que começou em 1964 e se estendeu até 1984. Mas ela é aberta à participação de qualquer pessoa que concorde com seus estatutos. Ela conta com uma equipe de advogados comprometidos politicamente com a causa, atuando na preparação e no acompanhamento de requerimentos de reparação econômica nas instâncias administrativas federais e estaduais, no próprio judiciário. Ela também possui um acervo documental, jornalístico, oral, material, audiovisual, bibliográfico e iconográfico disponibilizado à pesquisa, é o seu centro de documentação e memória. Além disso, participa no combate à tortura, prática ainda largamente usada contra detentos, pessoas negras e pobres. Para conversarmos sobre a Associação Anistia 6468, contamos aqui com o seu presidente, que é o Honório Silva, artista plástico, ex-preso político da ditadura militar, começada em 64. Ele recebeu o pedido de perdão do Estado e ele é presidente dessa associação 6468, que é uma organização não governamental voltada, como eu disse, para a defesa dos perseguidos políticos brasileiros, para a construção da memória e o fortalecimento do Estado democrático de direito. Muito bem, boa tarde, Honório Silva, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Universitária. É uma grande satisfação voltar aqui a essa casa para falarmos a respeito de nossa instituição, a Associação 6468, voltada para a defesa dos perseguidos políticos da ditadura e no sentido da gente construir um acervo de história do nosso estado e, consequentemente, todo o país da ditadura militar. Honório, eu trabalho com História de Vida e Informação, uma abordagem de pesquisa que se chama História de Vida e Informação. Então eu quero primeiro conhecer um pouco da sua história de vida. Você pode comentar os motivos que levaram à sua prisão durante a ditadura militar, quando foi, como é que isso ocorreu?
Desde a idade de 10 anos de idade que eu tinha um apreço pelos pobres, pela situação que já vivia em criança, vendo as pessoas passando fome, vendo as pessoas sofrendo, e isso causou em mim uma marca que ficou comigo até hoje, que é de procurar minimizar o sofrimento das pessoas. Isso é trago em mim essa vontade que não se extingue. A todo momento, a todo dia, eu me lembro que as pessoas devem ter uma igualdade de direitos. E com a idade de 19 anos, foi a minha primeira prisão. Eu estava no Crato, dando um treinamento de Paulo Freire, de alfabetização. Fui preso por conta disso. Depois isso se tornou até currículo escolar. Mas naquele momento a ditadura entendia que qualquer estudante que tivesse o olhar voltado para a igualdade social era um subversivo, tinha que ser preso. E aí daí para frente começou a minha saga de prisões durante a ditadura. Muito bem. E essas ocasiões dessas prisões, como é que se passaram esses períodos no cárcere? A cada vez que você ficou muito tempo, sofreu tortura psicológica, chegou a sofrer tortura física, você pode o que você quiser abordar, claro, evidentemente que... Tudo bem, professor, eu não tenho mais dificuldade de falar a respeito desse assunto. Já na minha idade de 72 anos, já consigo falar a respeito desse assunto sem que a emoção do passado chegue até a mim. Joia. Consigo barrar a emoção. Que bom. A primeira vez eu fui preso e tortura psicológica logo de início, né? Logo do início, eu fui preso no Crato, mandaram me buscar o delegado da Polícia Federal, Lauderino Coelho, foi me buscar de avião no Crato, ou seja, até parecia que estavam conduzindo uma direção de um partido de esquerda muito importante. Nada. Ele apenas estava querendo mostrar serviço para os seus superiores e me trouxe como se eu fosse algum muito importante. Eu não tinha assim, apenas um estudante. Eu era um estudante e que estava imbuído de ajudar as pessoas. Passei 4 meses e 11 dias da primeira vez preso e muita espancamento, que era era a sala de espera, era espancamento. E a partir dali da sala de espera, aí se aprofundavam as torturas, como pau de arara, como choques elétricos e várias outras perversidades, como, por exemplo, arrancar um dente. Eu digo arrancar porque a palavra era arrancar mesmo, foi com a torquês, sem anestesia, e queima de unha de pé, e pau de arara. Então, foi uma coisa muito, assim, desproporcional para o que eu pensava. Eu não imaginava que nosso movimento pudesse se tornar numa grande desastre para todos nós, em tortura, em desaparecimento e em mortes. Vou trazer a nossa primeira citação e a nossa primeira música, e logo mais eu continuo conversando com o nosso convidado, Honório Silva, não somente sobre a associação Anistia 6468, mas também sobre outros acontecimentos, não é? Como o pedido de perdão que foi feito pelo Estado a ele e a outras pessoas do nosso país, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, recentemente Ródia Rogério, né? Um tanto antes Ruth Cavalcante e outras pessoas. Muito mais cedo que se pensa, se abrirão os caminhos para que o homem possa caminhar livre e construir uma sociedade melhor. Salvador Allende. Vamos ouvir Aquele Abraço de Gilberto Gil com Gilberto Gil.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço. Meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo o povo brasileiro. Aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço. Meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo o povo brasileiro. Aquele abraço. Você está em sintonia com Sem Fronteiras Plural pela Paz, pela Rádio Universitária FM 107,9. Trago para vocês duas citações de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. E eu vou continuar conversando com Honório Silva, presidente da Associação Anistia 6468. E para mim é uma grande alegria estar aqui com ele. Eu quero só dizer a vocês, antes de continuar a conversa, que nós estamos ouvindo uma banda cearense extraordinária, que é a Marimbanda. E estamos ouvindo a composição de um grande mestre que nos deixou recentemente, que é o Luizinho Duarte. Estamos ouvindo Joaquim no Choro. Desculpa, eu troquei. Estamos ouvindo Oversea. Oversea. Bom, aqui no roteiro tá correto, eu é que deslizei aqui. Acho que eu tava com a outra música de que eu gosto muito, que também é com a Marimbanda e do Luizinho na cabeça. Honório Silva, como eu citei antes da música que a gente ouviu, que
que recentemente houve um pedido de perdão, né, do Estado ao Roger Rogério, por sinal, o camarada que criou esta emissora, né, a Rádio Universitária, não sozinho, mas foi o cara que teve a ideia de criar. E esse pedido de perdão foi apresentado a outras pessoas, como a você mesmo, a Ruth Cavalcante, outras pessoas, outros perseguidos e presos políticos. Eu quero saber como é que você interpreta esse pedido de perdão do Estado para com os perseguidos e presos políticos. Qual é a relevância, a repercussão, as consequências de um gesto como esse? Professor Henrique, na realidade o que eu acho a respeito disso é que o Brasil inteiro tinha que pedir desculpas a muita gente, a todo o seu povo, inclusive ao povo negro que foi trazido daqui da África para cá e aqui escravizado, e hoje ainda são os serviçais das cozinhas e dos jardins da classe média alta e da classe rica. Esse povo deve muitas desculpas, não só aos negros, mas a todas as pessoas a quem eles fazem sofrer com esse capitalismo selvagem, com esse salário acachapante, com essas pessoas passando fome, as pessoas comendo no lixo, revirando lixo, os lixões cheios de gente procurando o que comer. Então, essa desculpa é para todo o povo brasileiro. Nós apenas somos os porta-vozes desse povo que quer se libertar. Nós apenas procuramos clarear essas pessoas que estão com a sua mente obscura na escravidão, que elas abram os olhos, que se iluminem e que possam dar um grito de liberdade e dizer: somos iguais, somos gente e nós temos nosso espaço, nosso lugar nesse país, nessa nação. Muito bem. Você poderia me auxiliar a lembrar, eu lembrei aqui do seu nome, Honório Silva, Roger Rogério, Ruth Cavalcante, mas há outras pessoas a quem esse pedido de perdão foi feito? Tem sim, muitas pessoas. Eu acho que eu não tenho os dados aqui nesse momento, não sou muito de gravar números, inclusive porque tive uma Covid há uns 2, 3 anos e as sequelas às vezes fazem com que eu não lembre de alguns números, ou lembro até nome de pessoas. Às vezes eu olho para a pessoa, sei quem é, mas o nome não chega. Aí é preciso aguardar um pouco. Mas eu não tenho esses números, mas acredito... Mas isso por exemplo, é um tipo de dado que a gente pode obter com a associação, não é? Com certeza. A associação dispõe desse e de outros dados em seu acervo. De que tipo de dados dispõe a associação? Eu citei aqui na apresentação, mas eu gostaria que você, como membro e presidente da associação, dissesse, né? Alguém que está interessado em consultar o material do Centro de Documentação e Memória da Associação, o que vai encontrar lá? Professor, depois que a ditadura acabou formalmente, né, oficialmente, né, porque ela continua tutelando a nossa sociedade, os generais de pijama que não foram punidos pelos crimes hediondos que cometeram, continua aí ainda querer mandar na sociedade e tutela a sociedade, como foi o caso do comandante do Exército, o general Vilas Boas. Num dado momento, ele escreveu uma carta dizendo que não poderia inocentar tal pessoa. Ele determinou, ou seja, isso é tutela das Forças Armadas à nossa sociedade civil, a quem as Forças Armadas devem serviço a essa sociedade, e não o contrário. Então, depois que a ditadura terminou, como eu estava dizendo, nós começamos a pensar o que fazer com tudo isso que aconteceu. Aí chegamos a uma convergência de pensamento, não só estadual, mas nacional, em formar várias associações de defesa dos ex-presos e ex-perseguidos políticos, no sentido de ter uma reparação. Essa reparação no sentido de que muitos de nós que não tiveram a sorte de estar com as finanças equilibradas na sua velhice e hoje têm sequelas da juventude mesmo, da vida, as doenças crônicas, que não podem nem comprar os remédios para essas doenças crônicas. E isso é uma reparação. Mas o objetivo mesmo, não só nessa parte humanitária, mas também de contar a história. Esse acervo que nós criamos através dessa contagem da história de cada um, através de
provas documentais dos próprias instituições de repressão, como é o STJ e a Polícia Federal, o SNI, e essas pessoas conseguiram esses documentos comprovando que a história delas é verdadeira. É uma autenticação, né, da história delas. E também com outras pessoas testemunhas verbais, né, onde, por exemplo, eu fui testemunha do requerimento do Roger Rogério. Por quê? Porque o Roger Rogério foi preso aqui em 1966, aqui na frente da Rádio Universitária, aliás, ao lado da reitoria, que eram os institutos, né? Uhum. Ele foi preso lá e também teve o seu concurso para professor substituto tolhido. Ele passou em segundo lugar, o primeiro foi chamado e o terceiro foi chamado, e disseram que o processo dele foi perdido. Então, não aconteceu isso, nada disso. Foi porque a ditadura simplesmente retirava uma pessoa aprovada em qualquer concurso e colocava quem quisesse. E dentro desse contexto que nós começamos a angariar esses documentos, a fazer essa juntada de documentos, nós temos hoje mais de 600 requerimentos aprovados, onde essas pessoas compuseram a história desse acervo. Esse acervo hoje está no arquivo público. O nosso amigo professor Márcio Porto recebeu de braços abertos esse acervo, e esse acervo vai para a nuvem, que é o lugar mais seguro nele estar. O mundo inteiro pode acessar. Uhum. Não estamos ainda, não está disponível ainda, mas esse é o projeto que está sendo feito e vai ser assim. Enquanto isso, no arquivo público, acredito que lá para o mês de outubro, aliás, eu acredito lá para o mês de janeiro, já esteja disponibilizado o espaço para pesquisadores acessarem esse acervo. Muito bem. O poeta cearense Sanzo de Azevedo diz: colhamos doce ou amargo o momento presente, antes que ele se torne antigamente. E vamos ouvir a primeira música que nós tocamos, Aquele Abraço, do Gil, e esta que vamos ouvir agora, do Caetano, são sugestões feitas aqui pelo Honório Silva, nosso convidado. Vamos ouvir a Alegria, Alegria, do Caetano Veloso com ele. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, porque não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão.
hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Sem Fronteiras pela Rádio Universitária. Já estamos de volta com Sem Fronteiras, plural pela paz, pela Rádio Universitária FM 107,9. Sem Fronteiras está no ar desde 1998 e hoje nós estamos aqui conversando sobre a Associação 6468 Anistia com seu presidente Honório Silva, artista plástico, ex-preso político da ditadura militar, que recebeu o pedido de perdão do Estado. A Anistia 6468 é uma ONG voltada para a defesa dos perseguidos políticos brasileiros, a construção da memória e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Eu começo esta segunda meia hora com um poema que eu dedico aqui ao Honório Silva e a todos os artistas que viveram as agruras dos tempos de ditadura, assim como a todo o povo brasileiro que bem merece, como Honório Silva disse, bem merece desculpas, né, pelos desafios que temos vivido ao longo desses 500 anos de história, desde a chegada dos lusitanos. De Ferreira Goulart, 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena, sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Aí está, poema de Ferreira Goulart, dedicado aqui ao Honório Silva, aos meus confrades artistas, ao povo brasileiro que quer paz para trabalhar, diz um samba. Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de lhe exaltar, mas de bênção padroeira essa gente brasileira que quer paz para trabalhar, não é, Honório Silva? Não. Maravilha. Pois bem, Honório, eu tô querendo saber como é que você se tornou presidente da Associação 6468 Anistia. Nós chegamos em 2014, acredito que foi em 2014, o presidente da associação era o nosso amigo jornalista. Tá vendo como é que é a sequela da Covid? Messias Pontes. Pronto. Messias Pontes. E o nosso presidente, infelizmente, foi a óbito, e aí ficou a associação ficou à deriva. E alguns companheiros me procuraram e pediram para que eu assumisse o posto do nosso amigo. Eu fiquei com muitas dúvidas em fazer isso, mas era uma situação que não podia fugir dela. Uhum. E então fizemos uma nova eleição e elegemos a nova diretoria. A partir daí, então, assumi a presidência da associação e viemos nessa coleta de documentos, chamando todas as pessoas a quem perseguidas, tanto faz ser civil, como militar, como pertencente a qualquer instituição, todas elas que foram perseguidas tiveram o nosso apoio, têm o nosso apoio, e colocamos nossos advogados à disposição para trabalhar no sentido de que elas consigam uma reparação. Uhum. Esse é o mínimo que nós podemos fazer por essas pessoas. E, em consequência disso, como já falei, conseguimos essa coleção imensa, para mim, muito imensa, um acervo muito rico de muitos depoimentos, muitas histórias tristes. Não tem uma história alegre de nenhum requerente
só histórias tristes. Quais são os relatos mais comuns? Os relatos mais comuns é como esse que eu te falei aqui no início da nossa conversa. Sim. É relato de perseguição, de tortura, de sofrimento, de perda do emprego, de perda dos estudos, de perda de tudo, e ficar somente com a vida. E sair pelo mundo sem fazer contatos com ninguém. Porque nem naquela época a gente não sabia quem era quem. Então, na época eu fugi para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, para Recife, Salvador, terminei em São Luís do Maranhão. Uhum. Isso fugindo direto, dia e noite, sem parar. Dia e noite sem parar. Ainda hoje tenho problemas de uma gastrite, porque o meu plexo estava todo tempo contraído. Sim. O medo, dormir com medo, acordar com medo, sonhar com medo, viver com medo. Uhum. Era assim a nossa vida. Então, eu tive que assumir essa presidência para poder chamar todas essas pessoas que tiveram essas perseguições, ter uma guarida, ter uma restauração, pelo menos uma restauração moral diante da família. Porque muitos jovens que foram perseguidos, as famílias não eram politizadas e pensavam que os jovens eram algum marginal. Sim. Né? Então, o pedido de desculpas do governo é exatamente para reparar essa mácula que ficou dentro de uma família de ter uma pessoa perseguida pelos militares, perseguido pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Então, era bandido. Então, de repente, temos agora o Estado pedindo desculpa pelos desmandos que cometeu contra aquelas pessoas. E a pessoa que agora, né, ainda não tenha feito esse pedido e queira fazer, se interessa em entrar em contato com a Associação 6468 Anistia, como que ela deve fazer? A sede é ali ainda no Parque Manibura? Onde é que vocês estão? Ou como entrar em contato com vocês da 6468? Nós da associação, na realidade, nós estamos, após a pandemia, quando a pandemia chegou, nós colocamos esse acervo todo dentro de um container, fechado, para que o mofo não desgastasse, e não tínhamos mais como fazer nenhum requerimento. Então, foi montada depois uma comissão de anistia Wanda Otto Sedor, que é lá na Secretaria de Direitos Humanos, com o Célio Miranda, que ele prepara agora todos os requerimentos, recebe toda a documentação, nós enviamos direto para ele, coletamos e enviamos para ele, e o contato mesmo para que isso aconteça no momento é lá na Secretaria de Direitos Humanos, com o Célio Miranda. Ele é que está direcionando esses requerimentos agora para a comissão de julgamento. Então se você tem esse interesse, ou algum familiar seu tem esse interesse, procura na Secretaria de Direitos Humanos o Célio Miranda. É advogado, Célio Miranda? Não é advogado, não. Ele é o secretário executivo da comissão. Ah, tá bom. Muito bem. E hoje, como é que a associação age para combater a tortura na atualidade? Porque é uma coisa que a associação destaca que ainda existe, né? Tortura ainda é uma prática nos dias atuais, no mundo afora, e lamentavelmente, em geral, atinge as mesmas pessoas que você citou antes, né? As pessoas negras, as pessoas pobres. Qual a postura, a atitude da Associação 6468 Anistia hoje em dia com relação a isso? Atualmente, a Secretaria de Direitos Humanos tem um comitê de tortura nunca mais, e que a associação ela é um membro desse comitê. Então, nós temos algumas reuniões regulares e denunciamos isso para a Sejus, para o governo, o que é que está acontecendo dentro dos presídios. Sabemos, temos denúncias de barbaridades dentro dos presídios atualmente. Ou seja, a tortura continua sendo uma prática normal dentro dos aparelhos policiais. Não existe uma inteligência na realidade. O que existe é querer que um porquinho confesse que é um coelho. É o que existe. Debaixo de tortura grave. Eu vou trazer um poema do Horácio Digmo. O amor é mesmo um dom inestimável, ou talvez seja um sonho indestrutível. Não há mal que não seja reparável, não há bem que não seja irresistível. Nossa vida é contudo imprevisível, o clamor da justiça inadiável.
O espaço da esperança é indivisível, o horizonte da fé é inabalável. A dor que não desiste é invisível, o momento da flor é imutável, a cantiga do sapo intraduzível. Sei que o torturador é implacável, mas além das fronteiras do impossível, o amor é como um sol interminável. Horácio Dídimo. E agora eu vou trazer mais uma canção sugerida pelo Honório Silva, nosso convidado de hoje, presidente da Associação 6468 Anistia. Vamos ouvir com a voz maravilhosa da Mercedes Sosa, do Fito Paz, e Dale Alegria a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán las penas y el dolor. Ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Ya verás
Continuamos aqui no Sem Fronteiras Plural pela Paz, pela Rádio Universitária FM 107,9. Eu quero lembrar vocês que o Sem Fronteiras, desde 1998, faz um trabalho de defesa da diversidade de línguas, povos, culturas, religiões, gêneros e idades. Portanto, para nós, a liberdade, a democracia, a justiça são valores fundamentais. São valores fundamentais. Vou aqui continuar conversando com Honório Silva, presidente da Associação 6468 Anistia, e eu agora quero falar um tanto do seu trabalho como artista plástico. Estou querendo saber como é que você, em que momento as artes plásticas entraram em sua história de vida, desde quando você se dedica a isso, como é que as artes plásticas falam ao seu coração? Fala um pouco dessa sua vivência. Desde criança eu tenho uma atração muito grande pelo crayon e o papel branco. O crayon deslizando em cima do papel é como se fosse uma extensão do meu braço, e eu sinto uma energia no braço inteiro com aquela deslizada do crayon no papel. Isso eu ficava muito impressionado com isso. E comecei a me dedicar a copiar coisas, naquela época, da década de 60, sim, 68, 69, por aí, eu gostava de desenhar castelos, né, castelos medievais, e fui treinando e achando interessante. Uhum. Depois, com o passar dos tempos, eu vi que aquela situação de desenhista, de artista plástico, de pintor, essa coisa, não dava dinheiro. Não dava para comer daquilo ali. Rapaz, é difícil mesmo. Não dava mesmo. Eu sou poeta, é por isso que eu virei professor, radialista, porque é difícil. Artista não tem vez. Tenho colegas que vivem da arte, mas é difícil. É muito difícil. Também conheci alguns. E depois eu comecei a pintar. Depois comecei a pintar juntamente com o meu amigo professor J. Estélio, artista plástico muito conhecido na cidade, na década de 80, e comecei a diversificar os meus desenhos e a minha pintura. Uma pessoa que me deu uma dica muito importante foi Brandão, o arquiteto Brandão, amigo de Campelo. Sim, que é parceiro do Roger Rogério, é esse, né? É esse mesmo. O Brandão, vendo meus desenhos uma vez, que eram muito... O que eu coloquei era uma balançazinha, um do lado, outro do outro. Sempre assim. O Brandão disse, rapaz, falou o seguinte, tira esse aqui do lado direito, deixa só o do esquerdo e joga um monte de tinta desse lado de cá. Aí eu comecei a fazer aquele jogo que o Brandão me ensinou, e até hoje faço isso. E hoje eu sou artista plástico por diletantismo. Já fiz algumas exposições, mas não tenho nenhum retorno financeiro com essa minha arte, não. Sei. Eu apenas me divirto fazendo isso. Toda semana, uma vez por semana, eu passo um dia pintando. Mas para espantar os fantasmas que nos rodeiam. Honório Silva, mas essas exposições, a maioria, assim, exposições coletivas ou mais individuais, porque você tem uma propensão a coletividade, né? A estar com os outros, a fazer com os outros, né? É o que eu percebo da sua trajetória política mesmo, né? E aí com a arte, foi assim ou é uma coisa mais reservada? Mais... Rapaz, é difícil porque o relacionamento humano é muito difícil, principalmente entre os artistas. Você deve conhecer bem isso aqui em Fortaleza, que os artistas não se relacionam muito bem como deveriam, né? Então, as exposições que eu fiz foi exposições individuais. Foi lá na Casa de Alencar, foi em outros espaços aqui próximo também, espaços grandes, e passamos assim uma semana em exposição. E foi muito bem aceita, muito bem vinda para as pessoas que visitaram. Nós tivemos um momento que a gente fazia um encontro dos secundaristas de 1968. Nós, secundaristas, que lutamos contra a ditadura aqui no estado do Ceará, que enfrentamos a ditadura nas ruas com passeatas e com trabalhos que ramificamos pelo interior do estado, nós nos reencontramos, começamos a fazer um levantamento. Onde estão esses secundaristas? E encontrei a maioria em São Luís do Maranhão,
e outros em São Paulo, no país Isso inteiro. quantos anos depois, Honório Silva? Isso foi feito a primeira vez, foi em 2016. Já algumas pessoas que participaram desses encontros já não estão mais com a gente, já morreram. Sim. Né? É o caso de Ana Fonseca. Ana Fonseca foi secretária do Bolsa Família. E o caso de Luiz Pedro, que foi deputado lá em São Luís do Maranhão, era jornalista e também faleceu no ano passado. Então, todos os anos a gente fazia esse encontro. E nesse encontro eu fazia as minhas exposições, que também foi muito bem aceita, até pela quantidade de amigos que eu tinha, né? Os amigos não iam dizer que a pintura estava feia. Rapaz, antes de eu chamar a derradeira música, eu gostaria de saber se há como a gente ter acesso aos seus trabalhos pictóricos, se a gente pode, se há um Instagram, alguma coisa assim, que para quem tem interesse, queira ver, queira adquirir, queira conhecer. Tem alguma coisa assim? Tem, assim, muito frágil ainda, porque eu não sei mexer muito com essa coisa de celular e de Instagram, essa coisa toda. Às vezes, quando me perguntam assim, tu tem Instagram? Aí eu pergunto pra minha mulher, eu tenho Instagram? Tem? Como é? Eu vou procurar Honório Silva e coloco... Ela me disse ontem, é j.honório.silva. j.honório.silva. Eu nem sei se lá... Deixa eu só repetir. j.honório.silva, gente. Eu nem sei se lá tem algumas fotos das minhas pinturas. Mas eu vou pedir até... Se não tiver, peça para ela colocar, que eu estou divulgando aqui que tem. Pode colocar que tem, que vai ter. Eu estou até falando com o Jax, fotógrafo. Conhece o Jax? Não, esse não. Para ele fazer as fotos de todas as pinturas que eu tenho em casa. Porque... Eu já distribuí várias com muitos amigos. Nos seus aniversários, eu me protejo de estar... Apesar de que o custo de uma tela grande é caro. Mas geralmente eu levo para os meus amigos, dizendo, tá aqui, o presente de aniversário é esse aqui. Pronto, 18 de novembro. Brincadeira, Honório. Já está convidado. Já tá convidado. É brincadeira, homem. Já está convidado. A brincadeira foi muito boa e eu aceito de bom grado e lhe darei de presente uma tela minha. Gente, que vergonha. Eu só peço a Deus, solo le pido a Deus, do Leon Rieco numa versão do Raul Elvângela com a Mercedes Sosa e a Beth Carvalho. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça
eu quero agradecer, Honório Silva, pela sua presença aqui na Rádio Universitária do Sem Fronteiras, viu? Agradeço o convite de vocês, é uma honra, uma satisfação estar aqui diante dessas pessoas ilustres que são vocês e que estão aqui sempre a favor da democracia. Esta rádio aqui é um ponto de democracia, um ponto aonde a gente reflete a democracia. Viva a Rádio Universitária! Viva a Rádio Universitária, e eu me despeço com a citação da Marie-Christine Jossot, das Histórias de Vida. Ir ao encontro de si visa a descoberta e a compreensão de que viagem e viajante são apenas um. Pessoal, até sábado que vem às 14 horas para vocês, paz e poesia. A Rádio Universitária FM apresentou Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até sábado, às 14h.